Aquilo que você não leva à consciência retorna como destino. E se seu destino está sendo moldado por algo que você finge não existir? Você já se perguntou por que certos desejos te assustam? Por que mesmo estando sozinho sente vergonha de si mesmo? Por que o silêncio da madrugada parece mais verdadeiro que todas as palavras ditas durante o dia? Carl Jung dizia: aquilo que não levas à consciência retorna como destino. Mas e se seu destino estiver sendo moldado por algo que você finge não existir? Algo que reprime com tanta força que já não sabe se é desejo ou medo? Todos carregamos uma versão de nós mesmos que não mostramos. Uma versão escura, pulsante, erótica, mas não no sentido banal da palavra. Uma sexualidade crua que nada tem a ver com o prazer fácil das telas. Ela vive no reverso da nossa moral. Não se trata do que você deseja, mas do que não suporta desejar. Talvez nunca tenha dito em voz alta. Talvez tenha rido para disfarçar. Talvez tenha rezado para esquecer. Mas essa parte de você não desapareceu. Está viva e te observa. Vamos explorar sua sombra sexual não como patologia, mas como mapa para o autoconhecimento mais brutal que existe. E talvez, ao final desta jornada, você descubra que aquilo que mais temia em si era também o que mais ansiava ser abraçado. Existe um momento do dia, talvez você o conheça bem, em que tudo silencia, a cidade dorme, o celular se cala, o mundo parece esquecer que você existe. Mas é justamente nesse instante que outra presença desperta, uma sensação sutil sem nome, um calor que sobe sem ser convidado, um pensamento que aparece sem lógica. Não é pornografia, não é amor, não é carência, é algo mais primitivo, mais desnudo. É um sussurro e vem de dentro. Você nunca contou isso a ninguém, talvez nem a si mesmo, mas há uma parte da sua sexualidade que nunca foi olhada. Foi moldada por silêncios, por castigos invisíveis, por olhares de censura na infância, por religiões que prometeram salvação à custa do seu corpo. Você aprendeu desde cedo. Certos desejos não devem existir. Jung chamava isso de sombra sexual. Não porque seja suja ou incorreta, mas porque foi escondida. E tudo que se esconde apodrece, não em sua essência, mas em sua expressão. Você não perdeu o desejo, perdeu a permissão de senti-lo tal como é. Não é raro alguém me dizer: já não sinto desejo, mas quando escuto com atenção, o que ouço por trás é outra coisa. Perdi o contato com a parte de mim que estava viva. Essa sombra não é feita apenas de perversões, também é feita de ternura que nunca teve espaço, de carícias que foram rejeitadas, de fantasias que ninguém quis ouvir. É a mistura insuportável entre o que você deseja e o que teme. Te observa nas entrelinhas. Te provoca quando vê alguém e sente o corpo reagir antes do pensamento. Te paralisa quando o contato é sincero demais. Te sabota quando começa a amar. Às vezes aparece como repulsa. Você sente nojo de algo, mas se olhar bem, vai perceber que esse nojo é apenas medo disfarçado. Medo de parecer fraco, medo de gostar, medo de não ter controle, porque sua sexualidade não trata apenas de prazer, trata de identidade, daquilo que te move quando ninguém está vendo. É a coreografia secreta entre instinto e alma. E se continuar fingindo que essa parte não existe, ela não vai desaparecer, vai se vingar. Vai aparecer nos seus sonhos mais absurdos, em comportamentos que você não entende, em relacionamentos que começam intensos e terminam em vazio. Vai se manifestar como compulsão, ou como apatia, como excesso, ou como secura, como culpa, ou como cinismo. A verdade é que essa sombra sexual não quer te destruir, quer ser escutada. Mas para isso você vai ter que romper a imagem que construiu de si, a do bom menino, a da mulher evoluída, a do ser iluminado. Nenhuma dessas máscaras sobrevive ao toque da sombra. E ela sabe, não quer atuação, quer presença. Quantas vezes você fingiu ser alguém mais aceitável para ser amado? Quantas vezes engoliu sua verdade porque era inadequada? Quantas vezes trocou o real pelo seguro? E
dizia que a sexualidade é a expressão da energia vital em sua forma mais intensa. E essa intensidade dá medo, porque quando emerge, não pede licença, atravessa, rompe, mas há beleza nisso, a libertação. Quando você finalmente para de fugir da sua sombra sexual, descobre algo que talvez nem imaginava. Ali, naquele lugar que mais temia olhar, vive a parte mais sincera de você. E só tá pedindo uma coisa: voltar para casa. Você não lembra o momento exato em que começou a calar, mas ele existe. Talvez tenha sido uma frase lançada ao ar por alguém que admirava. Isso tá errado. Ou um olhar duro diante de uma inocência que só tentava entender seu próprio corpo. Ou talvez tenha sido o silêncio, a ausência total de conversa sobre o que sentia, como se fosse inominável. É aí que tudo começa. Não no trauma evidente, mas no que faltou, na ausência de nome, de afeto, de escuta. E afirmava que o ego, para sobreviver, aprende a se proteger. E uma das formas mais eficazes de defesa é o exílio. Tudo que parece perigoso demais para o ambiente em que vivemos é empurrado para o porão do inconsciente. Mas o que você reprime não desaparece, só muda de forma. E quando o desejo é enterrado, não se converte em paz. Converte-se em sintoma. Aquele vício que você chama de mau hábito. Aquela apatia que justifica como fase. Aquela inquietação que tenta calar com distrações, redes sociais, comida, qualquer coisa que te afaste de si mesmo. A vergonha é a prisão construída quando o desejo colide com uma parede moral. E quanto mais moralização, mais fragmentação. Você começa a viver em pedaços. Um pedaço que sente, outro que julga o que sente, outro que tenta esconder os dois. Você se torna uma atuação, uma espécie de holograma existencial. Externamente é o ser humano ajustado. Internamente, um vulcão de sentimentos não validados que sussurram em códigos, que explodem quando menos espera, que sabotam seus relacionamentos mais íntimos. Às vezes, esse vulcão se disfarça de perfeccionismo, de racionalidade extrema, de frieza que você aprendeu a chamar de maturidade. Mas a verdade é mais simples e mais brutal. Você está cansado de fingir que não sente o que sente. E dizia que a sombra não deve ser eliminada, mas iluminada. E a sombra sexual é talvez a mais difícil de olhar, porque carrega não só instinto, mas culpa. E essa culpa vem de gerações, de culturas, de religiões, de vozes que diziam: para ser amado você precisa estar limpo. Mas ninguém ama, de verdade, o que vive escondido. E quanto mais você tenta limpar seu desejo, mais ele se retorce, porque a sexualidade não aceita censura. É o oposto da lógica, é o grito do corpo, não o discurso da mente. E aí nasce a obsessão. Você não está obcecado com prazer. Está obcecado com o que não pode sentir. Porque aquilo que não é acolhido com consciência se vinga com compulsão. É o mecanismo mais perverso da psique. Você se desconecta da fonte original do seu desejo e começa a buscar substitutos que nunca saciam. Relacionamentos descartáveis, fantasias vazias, estímulos que mais adormecem que despertam. O desejo agora está deformado. Quantas de suas decisões sexuais foram, na verdade, tentativas desesperadas de se reencontrar? Quantas vezes se entregou não por liberdade, mas por medo de não sentir nada? A vergonha cria um paradoxo. Você deseja, mas se odeia por desejar. Busca, mas sabota quando encontra. Toca, mas se ausenta ao tocar. E pouco a pouco se acostuma a viver pela metade. Meio vivo, meio apagado. Isso é fragmentação. E não começa no adulto. Nasce na criança que aprendeu cedo demais que o corpo era perigoso, que o impulso era vergonhoso, que se entregar era fraqueza.
Essa criança ainda vive em você e não precisa de castigo. Precisa ser escutada, sem zombarias, sem teologias de culpa, sem arrogância espiritual de quem acredita que o desejo é inferior à alma. Porque na realidade, o desejo é a linguagem da alma. Você só esqueceu o idioma. Voltar a falar, esse idioma dói. Exige que você pare de fugir, que sinta o que evitou por anos, que enfrente não o desejo em si, mas a dor de ter se abandonado para ser aceito. A sombra sexual só se torna monstro quando tratada como inimiga. Mas se você sentar com ela, se escutar sua história, descobrirá que não quer destruir sua vida. Quer devolvê-la? Talvez por isso, em noites estranhas, você sinta um vazio que nenhuma distração preenche. Porque o que falta não é prazer, é integração. E o caminho de volta começa com uma pergunta brutal. Que parte de mim tive que matar para ser amado? Quando você responde, algo se rompe. E nessa ruptura começa a cura. Há pessoas que entram na sua vida como sussurro, outras chegam como incêndio. E às vezes você não entende por quê essa pessoa, por que esse tipo, por que essa química absurda que desafia senso comum, lógica, até sua própria moral. E um já nos avisava. Tudo que nos irrita ou fascina no outro revela algo de nós mesmos. Você acha que está apaixonado por alguém? Muitas vezes só está tentando se reencontrar com aquela parte de si que foi negada. Assim começa a projeção, você olha o outro, mas vê a si mesmo. Vê o desejo que reprimiu, a liberdade que não se permitiu, a ousadia, a intensidade, a entrega que um dia teve ou que nunca teve, mas sempre desejou. A projeção é mecanismo de sobrevivência da alma exilada. Como não pode tocar isso em si, tenta tocar no outro, mas isso não é amor, é carência. Você não está se relacionando com a pessoa, está se relacionando com o símbolo que ela representa para sua sombra. E símbolos não correspondem, eles ativam. Por isso tanta gente entra em relacionamentos intensos e destrutivos. Não é estupidez, é inconsciente. É a sombra dizendo, ali tem algo meu. Preciso voltar. O problema é que ninguém aguenta ser espelho o tempo todo. E quando o reflexo mostra demais, você se rompe, termina, foge, sabota. A dualidade se instala. Você quer, mas teme querer. Se aproxima, mas se afasta. Seduz, mas evita se entregar. Você se torna dois. Um que ama, outro que vigia o amor. E assim nascem as vidas duplas. Na superfície você é a pessoa funcional, sensata, resolvida. Nas entrelinhas há um caos organizado. Fantasia, repressão, impulso, culpa, desejo, fuga. Uma dança secreta entre o que mostra e o que realmente sente. Quantas vezes você se envolveu com alguém que despertava seus instintos mais intensos e depois sentiu repulsa? Não pela pessoa, mas porque ela viu demais. Viu aquilo que você esconde até de si mesmo. Por isso, relacionamentos baseados em projeção são tão instáveis. Não são entre duas pessoas, são entre um ego e um espelho. E o espelho, cedo ou tarde, se quebra. Mas há outro tipo de projeção, mais sutil, mais corrosivo, o julgamento, aquela pessoa que te incomoda profundamente, que parece vulgar demais, ou livre demais, ou sensual demais. Observe-a bem. Talvez ela só esteja expressando o que você sempre quis viver, mas te proibiram de sentir. Essa pessoa não é sua inimiga, é a mensageira da sua sombra. E dizia que o inconsciente se comunica por símbolos. E não há símbolo mais profundo que o desejo, aquilo que te atrai sem razão, que te excita e assusta, que você julga no outro, mas que, se fosse honesto, reconheceria em si mesmo. Se não aceita essa sombra, ela não desaparece, se desloca, se projeta, se materializa nos seus amores, nas suas obsessões, nas suas críticas. Você começa a buscar nos outros aquilo que perdeu em si. Mas isso é injusto, porque ninguém nasceu para carregar o peso da sua repressão. A verdade é que você quer alguém que te liberte, mas te aterroriza ser visto, porque ser visto de verdade, na essência do seu desejo, é risco. É despir-se não do corpo, mas do personagem. E o personagem é cômodo, aceito, seguro. Mas
é falso. Quantos relacionamentos você destruiu por medo de sentir demais? Quantas vezes afastou alguém porque o que tinham te expunha a si mesmo? Quantas vezes se escondeu atrás de cinismo, sarcasmo ou frieza, só para não enfrentar a vulnerabilidade de desejar com o coração aberto? A sombra sexual, quando não é acolhida, destrói por dentro e seduz por fora. Você se torna desejável, mas inacessível, pressente, mas assente. Toca, não se deixa tocar. E surge o dilema. Quer intensidade, mas teme o abismo. Quer conexão, mas teme ser revelado. Quer prazer, mas teme perder o controle. Então vive uma vida dupla e acha que isso é equilíbrio, mas equilíbrio não é isso. Equilíbrio é quando desejo e consciência podem coexistir. Quando não precisa mais se esconder em ninguém, nem se projetar em ninguém. Quando se olha no espelho e não vê apenas o que o mundo espera, mas também aquilo que o mundo nunca conheceu e que, ainda assim, é você. A integração começa quando você para de buscar no outro o que precisa reencontrar em si. E a pergunta que resta é: quem na sua vida foi espelho da sua sombra? Quem você amou não pelo que era, mas pelo que representava? E quem você julgou por tocar algo que nunca pôde ser? Quando responde com brutal honestidade, a projeção se dissolve e no lugar do espelho nasce o encontro.